Boa noite, irmãos. É com alegria que nós voltamos a nos encontrar. E a meditação de hoje está baseada em Êxodo 14, versículo 15, que inclusive foi a última meditação feita no templo, com a presença dos irmãos. Foi o irmão Simão que fez a meditação, e aí já no próximo domingo já não tinha mais reunião, já estava proibida a reunião como a gente está acostumado. Na minha versão está escrito assim, Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, o contexto é muito conhecido, eu acredito que todos se lembram muito bem do que estava acontecendo, e eu vou fazer só uma lembrança. O povo de Israel foi escravizado no Egito e durante séculos eles foram forçados a trabalhar e, num certo momento, Deus lembra-se do seu povo, ouve o clamor do seu povo e diz que o seu povo não seria mais escravo. Chama Moisés e manda Moisés ir conversar com o faraó, dizendo que deveria libertar o povo, deveria retirar o povo da escravidão. É nesse momento, irmãos, que vem as 10 pragas, e depois da 10ª praga, o faraó liberou o povo para poder ir embora. O povo estava seguindo numa direção guiado por Deus, mas Deus mandou mudar a direção e seguir em direção ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E quando o faraó ouviu essa história, que eles tinham mudado a rota, o faraó começou a persegui-los e chegou a dizer que o general de Israel era um péssimo general, porque eles estavam de frente para o mar, de um lado havia montanha, do outro lado havia montanha, e o faraó chega na parte de trás com todos os seus carros, os seus cavaleiros, as carruagens, para atacar e reescravizar o povo de Israel. E o povo se vê numa situação extremamente difícil. De um lado o faraó, do outro lado montanha, do outro lado montanha e na frente o mar. Então, o povo começa a dizer que era melhor ter ficado no Egito, que era melhor morrer no Egito, que morrer numa situação daquela. Moisés conversa com Deus e Deus dá uma ordem para Moisés, que está no versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Que situação mais esquisita, não é mesmo, irmãos? O povo, ou mesmo Moisés, poderia ter perguntado, marchar para onde, Deus? Como assim? Nós vamos marchar? Marchar para onde? Nós vamos todo mundo escalar a montanha? E aí, mulheres grávidas, provavelmente, idosos, criancinhas de colo, para onde que nós vamos marchar? Ou será que todo mundo vai aprender a nadar e todo mundo junto vai nadar e nós vamos atravessar esse mar aqui a nado? Então, nesse momento, existe uma desconfiança muito grande, existe um temor muito grande que eles fossem mortos pelo exército do faraó e eles se veem encurralados. E é nesse momento que Deus chega para nós hoje, nessa situação difícil, complicada, e para uns tem sido mais difícil que para os outros, isso é verdade, e Deus chega hoje para nós e diz o seguinte, dize ao povo de Israel que marche. Nós somos o atual povo de Israel. Nós somos o povo de Israel por adoção, pela morte de Jesus Cristo. E nós somos herdeiros da promessa de Deus, somos servos de Deus, somos filhos de Deus, e hoje Ele nos diz, diga ao povo de Israel que marche. Ele está dizendo para o irmão, para a irmã,
Ele está dizendo para todo o seu povo, hoje, continue marchando. Só que pela situação que nós nos encontramos, a marcha pode ser um tanto quanto esquisita, principalmente para aqueles que podem ficar em casa, e especialmente para aqueles que são um grupo de maior risco. Marchar é movimentar, é sair do lugar, é ir em frente. E a recomendação hoje é que nós fiquemos em casa. Então, é mais ou menos, usando o texto, é mais ou menos como se Deus estivesse dizendo para nós hoje: diga ao povo de Israel que tenha fé. Diga ao povo de Israel que não perca a esperança. Diga ao povo de Israel que continuem tendo fé em mim, porque eu estou no controle. Deus não perdeu o controle, irmãos, e Deus não perderá o controle nunca. Tudo está acontecendo sob a permissão de Deus. E é justamente nesse momento que Moisés ergue o cajado e as águas do mar vão se abrir e o povo atravessa aquela imensidão de água a pé enxuto, seco. Eles atravessam, eles viram que as águas se abriram e eles marcharam. E hoje a palavra é a mesma. Continue marchando, Israel. Ou seja, continue tendo fé. Não perca a fé. Não blasfeme do nome de Deus. Não faça questionamentos injustos, principalmente em relação a Deus. Continue confiando, continue tendo esperança, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, o marchar hoje é manter a fé, é manter a esperança. O marchar hoje é não desanimar. Mesmo que nós saibamos que estamos propensos a doenças, estamos sujeitos a dificuldades, irmãos, mesmo que tudo isso possa acontecer conosco, mesmo assim não devemos perder a confiança, porque a Bíblia é bem clara em afirmar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aquilo que for vontade de Deus para nós, mesmo que nós não consigamos entender, será bom, perfeito e agradável para nós, ainda que a gente não entenda, irmãos. Nós não temos a visão correta, nós não temos a visão de Deus, nós não conseguimos entender como Deus entende as coisas. Mas continue marchando, continue tendo fé, continue tendo esperança, continue acreditando que Deus tem o melhor para nós. E é justamente nesse momento que nós nos tornamos vitoriosos em Deus. Como o pastor Arildo costuma dizer, vitória para o crente não é ter carrão, vitória para o crente não é ter uma mansão, não é ter uma caderneta de poupança rechonchuda, não é nada disso. Vitória para o crente, em primeiro lugar, é a salvação da alma. E isso nós temos, e isso nos dá o conforto. É claro que temos muitas pessoas queridas aqui, inclusive os irmãos, os parentes e os amigos, e queremos voltar a abraçar cada um deles. E com a graça de Deus, em breve, nós iremos voltar. Mas, mesmo que passemos por grandes dificuldades até que isso aconteça, nós sabemos que Deus está no controle, Deus pode abrir o mar para a gente atravessar pé enxuto e, irmãos, nós sabemos que nós temos que continuar marchando. Nada de parar, nada de perder a esperança, nada de perder a fé, nada de blasfemar do nome de Deus. Irmãos, que Deus os abençoe. Vamos continuar mantendo a fé, a esperança, orando, colocando tudo nas mãos de Deus e sabendo que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a cada irmão.
O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Lanças em riste! Avante! Quem conseguirá deter o poder de Deus?